nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado Oscar Bezerra, do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. E o deputado Oscar, recentemente não, no ano passado, né? Apresentou um projeto, 2015. Sim. Apresentou um projeto para descontar pontos dos faltosos. E a Assembleia continua relutantemente comparecendo nas sessões. Quer dizer, os deputados continuam relutantemente comparecendo nas sessões. Qual que é a chance, pelo menos, desse projeto ser votado? Deputado Oscar, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Tero, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Enfim, eu acredito que agora, em função da mídia, de vocês darem uma ênfase em função da aplicação desse projeto e não execução ou não aprovação no parlamento, nós podemos caminhar para que parcialmente ele seja concluído. Pelo menos é a conversa que eu ouvi do presidente Botelho nesse sentido, aonde ele está querendo trabalhar o projeto para que nas quartas-feiras fossem dias de deliberação de ordem do dia para matérias importantes, e esse dia especificamente, que tem 2 sessões, fosse aprovado o desconto àqueles faltantes. Mas, deputado, esse projeto do deputado Botelho seria a sessão deliberativa só na quarta-feira. Só na quarta-feira. Eu acho que acabaria terça e quinta daí, né? Na minha opinião. Mas acabaria terça e quinta, quer dizer, o deputado só trabalharia na quarta-feira. Não seria muito ruim para a imagem do legislativo? Também acho. Por isso, meu projeto contempla 1/30 do salário do deputado, que dá R$ 830 aproximadamente, por sessão faltante. Tem sessão na terça, faltou desconto. Na quarta, quinta também. Ou seja, dá 4 faltas na semana, que se nasce na quarta-feira seria 2 sessões, de manhã e à noite. Porque como funciona em Brasília? Terça à tarde e à noite, quarta de manhã à tarde e à noite e quinta de manhã. Quer dizer, aí o parlamentar fica sexta, sábado, domingo, segunda e terça de manhã na sua base. Quer dizer, fica bem mais coerente do que ficar só na quarta-feira aqui em Cuiabá. Sem contar que tem as comissões, etc., várias comissões que acontecem em outros dias também, né? Não é só no dia de plenário. Terça e quinta, né? Porque não é só dia de plenário. Mas olha, essa coisa da ausência dos parlamentares, primeiro que há uma falta evidente de compromisso daqueles que faltam às discussões, aos debates, às deliberações da Assembleia, porque eles foram eleitos exatamente para isso. E não existe um mínimo interesse do conjunto dos deputados de equacionar, ou pelo menos da maioria, de tentar equacionar essa situação? Bom, se houvesse interesse, Marco, bom dia, desculpa, eu tenho certeza que o projeto já teria sido pelo menos pautado ou mandado pelas comissões, e no entanto não existe nem trâmite desta matéria. O regimento da Assembleia permite que eu entre com o projeto, aí nunca vota, aí tá tudo bem, nunca vai para comissão, nunca tem parecer, nunca vai para plenário, porque assim, que o plenário rejeite, mas vote. Exatamente, mas nesse caso específico não avançou, e eu não sei te falar se é uma decisão da presidência ou se foi um pedido dos pares, eu não consigo dimensionar. Eu fiz a minha parte, estou defendendo, acho que é importantíssimo, até porque a regra nacional é mais ou menos nesse sentido. Nós não seguimos a Constituição Federal, por que não também colocar o que está funcionando no Congresso Nacional em prática nas assembleias e nas câmaras de vereadores? E nesse caso específico é fundamental para os trabalhos da Casa Legislativa de Mato Grosso, de que tenha o desconto e mais. Lá consta que 30% de falta perde o mandato legislativo. Que é o mínimo, né? Porque se a pessoa foi eleita para aquele fim, não está conseguindo concluir, deve ter outro compromisso muito mais importante que esse,
Diante desse fato, ele teria que cumprir o compromisso mais importante. É interessante isso, né, deputado? Porque você pega ali parlamentares que querem 13º salário, querem ter uma série de direitos trabalhistas que o trabalhador que trabalha de segunda a sábado teria também. E não consegue ir à Assembleia 3 vezes na semana e ainda não vai na Assembleia, não tem desconto em folha e continua com o mandato durante 4 anos. O que isso traz pro deputado? Eu vejo, acompanho as sessões, né, pela internet, e você percebe ali que alguns deputados são figurinhas carimbadas no plenário. O senhor é um deles, né? E que chega a reclamar, fazer uso da palavra, reclamando da ausência, da falta de quórum, da demora em se votar os projetos. O que isso traz de desgaste para o parlamento? O desgaste do parlamento é gigante. E o que eu estou defendendo aqui é justamente a preservação do parlamento estadual. Eu não estou pensando em deputado, porque nós estamos ali de passagem. Eu estou deputado. Mas o parlamento estadual, se não normatizarmos o que pode, o que não pode, o que precisa ser cumprido para que seja respeitado ao olhar da população, infelizmente a cada dia vai ficando pior. É simples assim. Não é sem motivo que o parlamento sofre um desgaste, uma crise forte de credibilidade junto à população. Quer dizer, assim, é mais fácil atacar o parlamento, né? Porque às vezes os outros poderes são mais complicados, né? O judiciário tem as suas complicações, o Ministério Público é cheio de caixa preta lá e ninguém... Não, mas isso é verdade. Mas de qualquer maneira, Antero, o judiciário funciona. Você não vê, pelo menos, essa coisa da ausência impedindo que ocorra o julgamento, embora tenha uma morosidade. Você vê a morosidade, né? Quer dizer, que é representada pela presença para não decidir, né? Quem apoia esse projeto? Ou por excesso de demanda, é uma discussão aí. Quem que está apoiando o projeto? Boa pergunta. Eu acho que vocês vão precisar começar a entrevistar os deputados e fazer essa pergunta. Daqui a pouco a gente pergunta pro Silvano Amaral, não quero. Porque eu não posso afirmar, até porque eu não recebi nenhuma manifestação de apoio nesse sentido. Mas não vale a pena, porque se a gente perguntar, eles falam que estão apoiando, aí depois tira a assinatura. O senhor assinou a CPI e manteve a assinatura. Por que o senhor, sendo da base do governo, assinou a CPI da MT-Prev? Bom, primeiro, quando eu fui assinar o documento que ela falou, já tinha assinatura do presidente Botelho, outros deputados da base, e o parlamento, apesar de nenhuma das CPIs ter ainda sido concluída, tem essa prerrogativa de investigar o que realmente está sendo suspeito que houve alguma coisa errada. E eu assinei. Aí, uma vez assinado, comigo não tem volta. Eu não volto, pode o Papa me ligar que eu não volto para trás. Mas te ligaram? Não existe ligação. O Papa Francisco o Papa não ligou. Deputado, a gente fica conversando aqui o seguinte: desde o início do ano, nós já estamos no dia 22 de março. Desde o início do ano, aliás, desde o ano passado, mas mais enfaticamente no início do ano. Quando terminou fevereiro, agora os projetos do governo chegam lá, da reforma administrativa, da reforma tributária, da PEC do teto dos gastos e da reforma da Previdência. Qual desses projetos que já chegou lá? Nenhum. Até agora nenhum projeto, a não ser que foi para a presidência, para a mesa diretora, e não foi nos apresentado. Mas estamos na expectativa deste semestre receber todos esses projetos para que a gente, de certa forma, entre no trabalho de fazer as aprovações ou reprovações de alguns temas. Até porque se entrar semestre que vem, provavelmente não vai ter possibilidade de fechar tudo, aprovar tudo, porque é uma discussão imensa, né? São mudanças que vão demandar muita discussão, que vão demandar uma mobilização forte dos servidores, enfim, vai ter que ter muita negociação. Eu tenho uma preocupação gigante também, principalmente nessa questão tributária. Nós paramos, discutimos quase um semestre a questão tributária, depois tudo que tínhamos combinado e conversado com a Secretaria de Fazenda foi no final do ano um projeto no afogadilho ali para tentar finalizar, nada a ver do que nós tínhamos debatido, ou seja, aí parou. E agora nós já estamos aí entrando no 3º mês
e não fizemos nenhuma discussão a respeito do tema. Mas nem internamente com a base do governo? Não teve. Anteontem nós fizemos uma reunião onde o secretário disse que a FGV está concluindo a nova minuta e que agora, final do mês, deva chamar os parlamentares para explicar esse novo modelo. E aí sim vai começar as discussões com a ordem dos advogados, que é a questão legal, jurídica do texto, para daí discutir com os comerciantes. O senhor está falando da PEC... Não, da reforma tributária. Da reforma tributária, né? Porque assim, o governador Pedro Taques e o secretário Wilson Santos está aqui na primeira página do jornal Gazeta. Eles acabaram de anunciar um acordo onde o presidente Michel Temer está estimulando aqui que vai apoiar a liberação de mais 600 milhões para o VLT. Agora, o governo brasileiro também já apoiou lá na PEC que está lá no Senado e na Câmara, que já foi aprovada, inclusive, de que para apoiar novos investimentos no Estado, eles têm que apresentar aqui a PEC do teto dos gastos. Quer dizer, uma coisa vai engatando a outra. Quer dizer, não manda a PEC do teto dos gastos aqui e depois não sai esse empréstimo também. É isso aí. E aí cria uma outra situação de frustração na sociedade, muito ruim. Depois de tudo anunciado. Quer dizer, então assim, eu acho que o governo tem que ter pressa, não tem que mandar um projeto pronto, perfeito, acabado. Pode ser o melhor projeto do executivo, mas ninguém vai substituir o legislativo. O legislativo vai propor alterações. Que é a prerrogativa, própria, né, do poder. Agora, deputado, qual que é dessas reformas aí a mais difícil para a Assembleia votar? A do teto dos gastos ou a da Previdência? A do teto dos gastos vai dar uma polêmica muito maior, né? Eu acredito. Em função da mobilização dos funcionários, e a Previdência não é diferente, que também afeta diretamente a todos eles, mas a mobilização da organização dos sindicatos é muito forte e a tendência é a Assembleia virar aí um barril de pólvora nesse período. E você vê que o presidente Michel Temer ontem retirou olha, isso aí, o problema do funcionamento do Estado é com os estados vão resolver o problema da Previdência dele. Tiraram da regra geral os funcionários, questão de polícia civil, polícia militar, essas aposentadorias, saíram todas do projeto geral e estão a cargo a partir desde ontem dos estados. Politicamente, os estados, o Temer foi inteligente, porque vai passar lá, porque o que emperra a reforma são essas aposentadorias especiais. CBN, essa reforma que ficou lá vai dar uma economia de 220 bilhões. As reformas que ele transferiu para os estados e municípios, que também vão ter que entrar nesse debate, dá uma economia de 120 bilhões. Mas os estados vão ser obrigados a fazer isso. E se não fizerem, não vão ter acesso a esses créditos. Ontem eu estava observando os números no Jornal da Noite e lá a gente observa, por exemplo, 30 milhões de brasileiros que são aposentados, os simples mortais, vamos se dizer assim, tem um déficit lá de 80 bilhões. E aí 1 milhão de não tão mortais assim, que são os servidores, um déficit de 90 bilhões. Ou seja, no geral, na regra geral, o povão aí, aquele que está lá sofrendo, vivendo com um salário mínimo de aposentadoria, é o que não grita, que não está reclamando. Que não tem acesso à mídia. Não tem acesso, porque você está na Aliás, essa é a tese do presidente Michel Temer. Que o governo está fazendo uma reforma e quem está contra a reforma está defendendo os ricos. O que não é verdade também, né? Está defendendo o direito adquirido dos servidores. 49 anos para você se aposentar, para quem está com uma enxada na mão, não é fácil, né? Essa questão das aposentadorias. Essa turma até não está reclamando por falta de informação, por que não falta chega de lá, informação. e por falta de consciência política também, né? É verdade. De fazer conta, né? O senhor é um deputado que tem uma forte atuação no interior, principalmente na região de Juara. Como é que está a atuação do governo Pedro Taques no interior e na região de Juara? Olha, na minha região, na região de Juara, do Vale do Arinos, do Vale do Juruena, não temos o que reclamar da presença do governo.
As deficiências existentes hoje com relação ao governo nesta região é na área da saúde. A ausência de pagamentos, essas coisas. Agora, de infraestrutura, nós recebemos, eu acho que um dos maiores investimentos na recuperação das malhas existentes das MTs daquelas regiões. O que foi feito na região? Foi recuperar todo o pavimento de Novo Paraná, da 220 até Juara. Está sendo feito de Juara até Brasnorte, foi feito de Campo Novo até Brasnorte, já está licitado de Brasnorte até Juína, ou seja, a de Cotriguaçu para Juruena, pavimentação nova. É muito investimento realmente. Na infraestrutura na nossa região está sendo aplicado realmente um tratamento diferenciado, na minha opinião. Então o problema lá na sua região é saúde. A saúde ainda é um problema que nós todos temos que questionar essa questão, e a esperança está depositada agora em cima do Luiz Soares. Mas em cima do Luiz Soares, mas tem uma proposta do governador Pedro Taques que eu apoio. E apoio faz muito tempo. Porque quem criou o FETAB foi o Dante. E criou o FETAB para ser 80% para a estrada e 20% para a habitação. Só que na época que criou o FETAB, não tinha essa política habitacional do governo federal, o Minha Casa Minha Vida. Hoje, com a política do governo federal, se você reduzir esses 20% aqui para 5% e colocar os 15% restantes para a saúde, sem prejudicar os recursos destinados à infraestrutura, você coloca mais dinheiro na saúde. Você coloca mais dinheiro na saúde e com os 5% o Estado garante a contrapartida para os programas Minha Casa Minha Vida do governo federal. E o governador Pedro Taques já falou nisso, e só que o projeto não chega na Assembleia, né? Algum mecanismo vai ter que ser usado, porque para resolver o problema do déficit da saúde hoje precisa ser dinheiro novo. Não dá para trabalhar com esse dinheiro que está aí. O que nós temos previsto de orçamento, o que tem arrecadação do Estado, eu acho que não resolveria num déficit tão grande como nós estamos. Então eu acredito que temos que criar uma situação nova, aonde viesse um dinheiro novo de fora para resolver definitivamente a questão saúde. Deputado, quando o senhor fala em déficit, qual é o valor desse déficit e a origem dele? Na realidade, nem nós mesmos não sabemos certo, né? A não ser que o companheiro sabe aqui, mas eu particularmente o número correto não, mas ouço dizer em torno de 300 milhões de reais. Só na área da saúde. Se isso for realmente verdadeiro, não consegue simplesmente equacionar um déficit desse com o orçamento do jeito que está, apertado, do jeito que está. Nós sabemos as dificuldades que o governo tem tido para pagar a folha de pagamento, represa esse dinheiro para cumprir com o servidor, e depois o investimento aconteceria. Ou seja, então temos que criar uma situação de um aporte de uma vez para resolver essa questão, porque senão conseguiria resolver com o orçamento existente. Pois é, e com os 15% do FETAB, se for exatamente esse o diagnóstico, resolve. Bom, então resolve e não prejudica a infraestrutura e não prejudica a política habitacional do Estado. Até porque o FETAB da gestão, acho que de 2015, foi utilizado para habitação só 0,6% do valor destinado. Então, quer dizer, é um recurso que há necessidade de ser aplicado em outra área, né? Aí eles acreditam que todo recurso é da infraestrutura. Então, assim, os 20% da lei eram para habitação. Se foi só 0,5%, aí tudo bem. Aí, nesse caso, estaria tirando recursos da infraestrutura, que o Estado precisa muito também de infraestrutura. Nessa questão da infraestrutura, eu sou realmente contra mexer nesses investimentos, uma vez que você pode observar que a crescente da economia, ou seja, a receita, a produção, é tudo em função do investimento que está sendo feito na infraestrutura. Quanto mais investimos em rodovias, em pavimentação, em recuperação, mais produção nós vamos ter, porque nós damos a oportunidade daí ao produtor que não tinha estrada, implanta automaticamente e aumenta a receita do Estado, o volume, a participação no mercado mundial. Deputado, Mato Grosso tem uma estrada privatizada, que é Primavera a Rondonópolis. Por sinal, essa estrada é um tapete e ela tem uma rodovia estadual privatizada que foi feita no governo de Silval Barbosa. O governo do Estado, indiscutivelmente, tem feito investimentos na área de infraestrutura. Entretanto, se for gastar com manutenção dessas rodovias,
o Estado deixa de avançar em resolver outros problemas. O senhor não acredita que depois de pavimentada a estrada seria uma boa política essa concessão? Quer dizer, licitar as concessões? Eu acho que não só é necessário, como é a solução, porque o Estado não consegue simplesmente fazer novas etapas e manter o existente. Esse é um fato. Então, se as concessões vierem a acontecer, que eu esperava que iria acontecer já no semestre do ano passado, nós já estamos no primeiro deste ano e nada ocorreu ainda, eu tenho certeza que vai desafogando sim. E a partir daí, automaticamente passa a ter uma sobra, uma gordura maior para que a gente consiga concluir tantos trechos ainda que não tem pavimento. Nós temos 25 mil quilômetros de estrada estadual não pavimentada ainda, Antero. Tá ok. Deputado Oscar Bezerra, muito obrigado pela entrevista e que o senhor tenha sucesso de fazer os deputados trabalharem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e esperamos também que a nova presidência da Assembleia coloque em pauta esse projeto tão importante para que a gente faça daí o trabalho que tem que ser feito no dia a dia.